Primeiro ano, boa noite. Tem aí um novo conteúdo. Ele está fazendo menção ao estudo do sinal das funções afim. Quando nós falamos estudar o sinal das funções afim, função afim é uma função de primeiro grau, aquelas funções que nós estamos estudando até então e que vocês estavam aplicando elas em situações problemas. Então, a função afim, não é? Representada aqui é uma função do tipo f de x igual a x mais b. A representação algébrica dela. Então, a função f de x é o mesmo que é o meu f de x, é o meu y igual a x mais b. Para que esta função exista, não é? O meu a tem que ser diferente de zero. Porque se aqui for zero, por exemplo, se fosse zero, 0 vezes x daria zero. Então eu não teria esta função, ficaria y igual a b. Por isso que eu posso ter qualquer número aqui no coeficiente, desde que este número seja diferente de zero. Quando nós falamos do estudo do sinal da função afim, por exemplo, o que nós temos aqui, ó, eu vou colocar aqui uma função, isso eu vou falar de funções de primeiro grau apenas, tá? Então, eu tenho aqui uma função f de x igual 2x mais 8. F de x igual menos 6x mais 7. F de x igual a 13 menos 8x. Por exemplo, aquela ideia de quando que a função é crescente ou decrescente. Aí depende do sinal do coeficiente a. Quando o coeficiente, o a, é positivo, a função é crescente. Quando o coeficiente, o a, é negativo, a função é decrescente. Então, quem é o a? O a é o coeficiente do x aqui. O x é elevado a 1. Embora não apareça, eu sei que o nosso x aqui é elevado ao expoente 1, é uma função de primeiro grau. Então, o expoente, o maior expoente, só pode ser igual a 1. Então, se for solicitado que vocês definam a função, ela é crescente ou decrescente? Olha para o coeficiente. O coeficiente aqui ele vale quanto? 2, ele é positivo. Então, ela é crescente. Este coeficiente aqui do x elevado a 1 é igual a menos 6, ele é negativo. Então, a nossa função é decrescente. O coeficiente aqui, cuidado para olhar o coeficiente, cuidado que aqui ela está fora de ordem. Então, o A, ele veio depois do B. Então, às vezes o aluno olha para cá, olha, ele vê o 13 aqui, é positivo, a função é crescente. Você sempre vai olhar para o coeficiente do x. O 13 é o termo independente. Então, eu vou olhar o coeficiente do x, que é quem? É o menos 8. Então, menos 8 é negativo. Logo, a nossa função é decrescente. Tá? Você pode também organizar, colocar na ordem menos 8x mais 13. Mas não tem necessidade. Desde que você olhe para a função e procure o a, desde que vocês não se esqueçam que o a é o coeficiente do x, então vocês não vão errar em definir se a função é crescente ou decrescente. Agora, para fazer o estudo da variação aí do sinal de uma função, por exemplo, eu mandei aí uma lista de exercícios que vocês vão desenvolver, que eu deixei para vocês fazerem, e faremos a correção posteriormente. Então, como que nós trabalhamos esta lista de exercícios aí? Vou criar uma função qualquer aqui. Vou chamar uma função y igual a 6x mais 4. 6x mais 4. Como que eu vou proceder? Como que eu vou fazer aí o estudo da variação do sinal dessa função? Primeiro eu tenho que achar a raiz dessa função. Como assim? Quem que é a raiz dessa função? Quem é o número que faz com que ela seja igual a zero? A raiz da função. Então, quanto que tem que valer o x? Quando o meu y é zero, o x é quanto? Então, quando eu quero achar a raiz da minha função, eu igualo ela a zero. A raiz vai determinar para nós o ponto onde a reta cruza o eixo. Nesse caso, nós vamos falar depois da representação
geométrica. Eu preciso fazer aí uma explanação de como fazer a representação geométrica destas situações para vocês. Então, na semana que vem, nós faremos a introdução à geometria da função afim. Então, neste momento, eu não vou falar de geometria ainda, de como representar no plano cartesiano uma função afim. Vamos estudar primeiro as situações, o que é a função afim, suas representações, quando ela é crescente, quando o coeficiente A é positivo, quando ela é decrescente, quando o coeficiente A é negativo. Como que eu faço o estudo do sinal, da variação do sinal? Então eu tenho uma função y igual a 6x mais 4. Quem é a raiz? Primeiro eu tenho que descobrir a raiz dela. A raiz, para eu achar a raiz, eu igualo o y a zero. Então vai ficar 0 igual 6x mais 4. Quanto que vale o x? Então eu vou ter aqui, eu vou separar aqui, vai ficar menos 6x igual a 4. Eu peguei o 6x que estava no segundo membro, mandei ele para o primeiro membro, então eu usei aqui a operação inversa. Menos 6 vezes x igual a 4. Quero saber o valor do x. X é igual a quanto? A 4 sobre menos 6. X é igual a... Aqui eu posso simplificar. O 4, então eu divido em cima e embaixo, tudo por 2. O 4 e o 6 são múltiplos de 2. Mais com menos, menos. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o x é igual a menos 2 terços. Quando o x é igual a menos 2 terços, eu tenho o y igual a 0. Então, neste caso, quando que o y é 0? Quando o nosso x for igual a menos 2 terços. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer aí é encontrar aqui a raiz da função. Então, quando o x é 0, o y é igual a menos 2 terços. E se o nosso x fosse 0, né? Quando x for igual a 0. Então, para y igual a 0, o x vale menos 2 terços para esta função aqui. Então, se o y é 0, quando o y é 0, o x é menos 2 terços. Isso daqui eu vou ver no gráfico depois. Então, para eu chegar a entender, para que eu possa fazer uma interpretação dentro do estudo da variação do sinal das funções, primeiro eu tenho que entender esse conceito aqui. Então, nós estamos falando das raízes da função. Quando y é igual a 0, o x vai ser igual a menos 2 terços. Professor, onde nós vamos ver isso daqui? Na semana que vem nós vamos trabalhar isso aqui dentro dos gráficos. Deixem a papel milimetrado do lado, régua, porque vocês vão precisar desse material. Agora, o que eu preciso fazer? Quando o y é 0, o x é menos 2 terços. E quando o x é 0? Então, faz a mesma coisa. Quanto que vale o y? Então, eu quero descobrir o valor do y. Então, eu substituo aqui, ó. Para y igual a 0, o x é menos 2 terços. E quanto que vale o y quando o x é 0? Então, eu monto lá de novo. Vou montar aqui a função afim. Y igual a 6x mais 4. Então, agora eu vou fazer quem igual a 0? Agora eu vou chamar o x de 0. Então, y é igual a 6 vezes. Chamou o x de 0. Mais 4. Então, o y é igual a quanto? 6 vezes 0, 0 mais 4. Y igual a 4. Pronto. Então, eu defini aqui. Quando o y é 0, o x é menos 2 terços. Quando o x é 0, o y é igual a 4. Então, vocês vão ter que organizar isso depois na tabelinha. Então, vocês vão pegar essa lista de exercícios que eu mandei para vocês praticarem isso aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Monto uma tabela. Vou fazer aqui, ó. Um rascunho, tá? Então, mais uma linha aqui. Rascunhado para ir rapidinho. Então, de um lado eu represento o x, do outro o y. Aí vai ficar assim, ó.
Quando o x, nós vimos aqui, olha, quando o x é igual a zero, quando o x é igual a zero, ele está aqui desse lado. Então, quando eu chamei o x de zero, então eu tenho para x igual a zero, o nosso y deu quanto? Deu 4. Ok. Agora, quando nós chamamos o y de zero, o x deu menos 2/3. Então, quando o y é zero, o x vai ser igual a menos 2/3. Então, é isto que vocês vão fazer nas outras atividades também. Então, tem aí vai do item A, deixa eu ver aqui no Note, eu mandei para vocês já essa atividade, vai do A até o item P, para vocês definirem, ok? Então, vamos fazer mais um aqui. Então, eu dei um exemplo, vou fazer mais um para deixar bem esclarecido aí para vocês. Pegar uma outra função. Vou chamar aqui um f de x igual a 6x menos 2. Pronto, tem uma função afim, f de x igual a 6x menos 2. Então, quem é o f de x? É o nosso y. O y depende do x. Ele muda se o x mudar. Então, isso é uma função. O y existe em função do x. Ele depende do x. É uma variável dependente. O x é a variável independente. Ele não depende de ninguém. Mas o y depende do x. Então, eu tenho y igual a 6x menos 2. Muito bem. Então, nós queremos montar aquela tabelinha lá. Então, deixa eu montar ela no final. Como que eu resolvo? Quando o x é zero, quanto que vale o y? Então, y igual a 6 vezes 0 menos 2. Para x igual a zero, o nosso y vai ser igual a 6 vezes 0, 0 menos 2. Y igual a menos 2. Ótimo. Então, nós já descobrimos que quando o x é zero, o y dá menos 2. Agora, vamos descobrir o valor vou fazer aqui do lado, ó. E quando o y é zero? Então, se o nosso y for zero, então eu vou ter 0 igual a 6x menos 2. Quando o y é zero, o x vale quanto? Então, eu vou separar aqui, ó. Esse menos 2 que está no segundo membro, eu vou mandar para o primeiro membro, operação inversa. Fica 2 igual a 6x. Como eu quero saber o valor do x, o 6 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 2 sobre 6 igual a x. 2/6 eu posso simplificar tudo por 2. Fração irredutível. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. X igual a 1/3. Ou 1/3 igual a x. Monta a tabelinha. Olha lá. Tabela. 1, 2, 3 linhas. Em uma delas eu coloco o x, na outra o y. Aí o que nós vamos ter? Quando o x é zero, o y vale quanto? Para x igual a zero, aqui ó. Quando eu chamei o x de zero, o y deu menos 2. Ok. E quando nós chamamos o y de zero, então quando y é igual a zero, para y igual a zero, o x vale quanto? Se o y é zero, o x deu 1/3. Então, eu coloco a fração lá do outro lado. Quando o y é zero, o x deu 1/3. Perfeito? Então, é isso que vocês vão fazer nas atividades que eu encaminhei aí para vocês. Ah, professor, e quando não tem o b? Tem, por exemplo, equações ali, equações não, funções, não é? Que vão estar representadas desse jeito aqui, ó. Uma funçãozinha assim. F de x igual a 8x. Ela é incompleta, não tem o b. Aqui nós só vamos ter quem? O a, no caso, o coeficiente a, 8x. Eu não tenho aqui o a, x mais b. Ela é incompleta, não tem o termo independente.
Aqui, por exemplo, nós temos quem? O termo independente, que é o menos 2. Aqui já não tem. Como que eu resolvo? Mesma coisa. Y igual a 8x. Quando y for 0, então eu tenho 0 igual a 8x. Quanto que vale o x? 0 dividido por 8 igual a x. O 8 estava multiplicando, ele passou dividindo. Nesse caso, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, quando o y é 0, eu tenho x igual a 0. Ok, então quando o y é 0, o x também deu 0. Neste caso aqui, tá? Para esta situação. Então, se o y é 0, o x dá 0. E se eu trocar? Qual é o valor do y? Y igual a 8x. Se o y for 0, quanto que dá aqui no caso? Quando o y é 0, o x deu 0. Quanto que vale o y se o nosso x for 0? 8 vezes 0. Y igual a 0. Então, quando o x é 0, o y é 0. E quando o y é 0, o x também dá 0. Então, é uma outra maneira aqui, no caso, ela fica mais curtinha de se resolver, tá? Porque a nossa função de primeiro grau aqui, ela é incompleta. Aí vocês montariam uma tabelinha igual a esta anterior aqui. Em um eixo x, no outro y. Quando x é igual a 0, quanto que deu o y? Então, quando eu chamo o x de 0, o y dá 0. E quando eu chamo o y de 0, o x também dá 0. Então ficaria, quando o x é 0, o y é 0. Quando o y é 0, o x também dá 0. Certinho? Muito bem. Então nós já estamos aí com, 17 minutos já. Achei que estava mais curtinho. Eu vou parar o vídeo aqui e vou mandar um outro de correção de atividades para vocês.